Mas tem outra informação que não é possível, Rafael Guires. Não é possível. A FIFA, né, deu ganho de causa aos dinamarqueses, né? No Midland, no caso do Charles. Terão direito a receber 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões e 250 na cotação atual, né? Quando fechou a contratação do Charles, o Corinthians se comprometeu a pagar 1 milhão e 600 de euros, divididos em 2 parcelas de 400 mil euros e outra de 800 mil. No entanto, o clube não pagou a última parcela, que era a maior do acordo. Aí foi aquele negócio, o clube dinamarquês foi reclamar, o Corinthians vai lá. Aí a FIFA deu razão ao dinamarquês. Mas quantos processos o Corinthians perdeu na FIFA por não pagar o que tem que ser feito? Então, o Corinthians tem 6 processos na FIFA hoje. Hoje tem 6 processos na FIFA, 2 já julgados e punidos. Né, que a questão do Santos Laguna, que inclusive já tem o transfer ban, e o Corinthians tem 37 dias hoje para pagar aqueles 40 milhões referentes à questão do Matias Rojas. Ainda mais do Matias Rojas. Agora tem 42 dias para pagar essa questão do Midland. Por quê? 1,6 milhão de euros em 3 parcelas a compra do Charles em julho do ano passado, sendo que o Corinthians já pagou 400 mil euros no dia 26 de julho e pagou outros 400 mil euros no dia 20 de agosto, restando a parcela mais poupuda, que é de 800 mil euros, que é essa que está em débito e deveria ter sido paga no dia 15 de março e não foi. E com os juros tem aí mais de 210 mil euros. Então é 1,1 milhão de euros. Então você colocando aí quase 7 milhões de reais o Corinthians tem. Mas foi julgado e foi punido, mas ainda não foi na última esfera ainda para transformar em 45 dias para pagar. A questão do Martínez com o Philadelphia Union, né, que tem essa questão. A do Tadieres, do Rodrigo Garro, que também aí isso pode ser julgado até no ano que vem. Então tem outras situações que o Corinthians tem essa questão na FIFA, mas são 6 no total. E já chega agora, Lima, a 137 milhões de reais, tudo para ser pago, e o Corinthians vai em busca aí de dividendos, vai em busca de capital, mas não quer buscar a questão do empréstimo, não quer buscar empréstimo para não aumentar a dívida, vai tentar antecipar algumas receitas. Haja receita para antecipar, hein? Mas 137 milhões é muita coisa. Haja receita para antecipar. Olha... 2050, né? Receita Deus 2050. Manda pra nós aí. Ô, René, não é muita irresponsabilidade? Porque assim... O Augusto tá tudo em dia. O cara vai pro mercado sabendo que não tem grana e sabendo que vai dar calote. Quer dizer, é uma irresponsabilidade sem tamanho com o próprio clube, porque isso vai sobrar pro clube. Cara, né? eu não sei se... O que é pior, viu, Lima? Sendo sincero, o cara ir e contratar e gastar, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem saber que não vai ter dinheiro pra pagar a turma, ou se isso ser permitido de alguma forma, não ter um bloqueio, uma coisa mais eficiente que trave tudo, né? A gente, por exemplo, vamos imaginar, a gente vai lá e faz um empréstimo no banco. Se a gente não pagar esse empréstimo, a gente vai, depois de determinado momento a gente esquece, o banco não vai querer emprestar nada, não vai... Então, assim, teria que ser da mesma forma. Eu acho que se você está devendo, enquanto você não paga, você tem que quitar sua... Você não pode contratar. O Botafogo é outro exemplo, né? Que os caras... Esse negócio da SAF, né? Eu acho maravilhoso, porque a SAF é a solução de tudo. Não, a SAF vai... As SAFs e SAFs, como há também as administrações, né, convencionais que a gente está acostumado e outras administrações boas e ruins. Ali no caso do Botafogo, o Botafogo não paga ninguém. O Botafogo vem o Textor, ele é exemplo, ele não sei o quê, é milionário, bem sucedido, ele sabe o que faz, é um cara brilhante. Mas não paga ninguém, entendeu? Não paga ninguém. Então eu acho que assim, pior, já que no futebol brasileiro há esse costume de você contratar mesmo sem ter dinheiro, há uma irresponsabilidade financeira dos clubes, então tem que ter pelo menos regras que impeçam os clubes de fazer esse tipo de loucura que o Sgris trouxe agora, 525 decisões desfavoráveis. Sabe quando isso vai acabar? Que não vão fazer, mas deveria ser feita uma lei, né? A gente já falou muito disso, que o presidente de uma entidade esportiva tem que arcar com o seu patrimônio particular se lesar o clube.
Entendeu? Então, se você tem que ter uma gestão responsável. Se for irresponsável, você vai ter que arcar com o seu patrimônio para cobrir o rombo do clube. No dia que fizerem isso, aí vocês vão ver o milagre acontecer. Porque os caras não estão nem aí, cara. Sabe o que eu acho difícil nisso aí, Lima? Mas aí tem uma complicação. Porque tem muita coisa, tem muita dívida que você... Por exemplo, uma contratação, às vezes ela vai ultrapassar os anos que você vai ser o presidente. E aí depois vai ficar uma discussão enorme na justiça falando, não, mas o orçamento eu deixei, que nem o Augusto fala, eu deixei dinheiro em caixa para pagar. Quem não tá pagando é o Stabile. Então vai ficar essa discussão, quem que foi responsável ou não foi ali do ponto de vista financeiro. Mas você pode ter certeza que eles pensariam 10 vezes antes de fazer isso. Mas uma coisa é essa aí, eu deixei dinheiro em caixa, mas quando? Quando você tinha que 2 dias pra fechar a folha de pagamento e você pagar tudo, que aí vai zerar daqui 2 dias? Mas o que o Rani fala é que é uma questão que, juridicamente, isso aí vai se prolongar. E, cara, imagina quantos casos desses nós não teremos na justiça. Mas até eles se conscientizar que podem correr o risco de ter que usar o patrimônio particular para cobrir o rombo que eles deixaram. Mas enfim. Sabe o que eu acho que vai... Isso eu acho que assim, é uma alternativa, né, o que você falou, mas eu acho que o pior, com o passar do tempo, vai mostrar que, por exemplo, os times bem administrados, eles vão cada vez mais, eles vão passar a ter uma hegemonia maior. Então hoje você já tem o Flamengo e o Palmeiras, que são os times melhores administrados, e quando eu falo assim, time graúdo, time que entra uma receita substancial, daqui a pouco, clubes que nem Bahia, eles vão estar ganhando mais coisa do que o Corinthians se continuar nesse ritmo. Oxi! Assim, por exemplo, e até em relação ao Corinthians, me corrige se eu estiver errado, viu, Sgrillis? Eu acho que o torcedor são paulino, ele é muito mais crica com esse lance do aumento da dívida do que o do Corinthians. Parece que o do Corinthians não faz a pressão que poderia fazer. Sabe, eu acho que falta isso do torcedor do Corinthians. Muitas vezes o torcedor do Corinthians, ele exige mais contratações do que uma responsabilidade financeira do clube. Então, assim, agora que estão saindo aí os saldos, né, do São Paulo, trimestrais, semestrais, daqui a pouco anual, o torcedor são paulino sempre começa a cornetar e mesmo na fase ruim agora, tá lá enchendo o saco do Casares pela irresponsabilidade dele. Fez FDIC, fez isso, fez aquilo e ainda tá dando prejuízo. É que agora, com a organizada pegando no pé, e demorou muito pra isso acontecer, agora a organizada tá indo conversar, tá indo cobrar, mas ainda é muito incipiente, isso é muito novo, é pouca gente ainda cobrando, e eu vejo muito disso. Precisa contratar. Mas hoje não dá pra você deixar pra próxima administração. E eu lembro muito bem quando o Andrés Sanches, em outra emissora, eu fiz uma entrevista com o Andrés, e eu sempre falo aqui, e ele falava assim, deixa que o outro presidente paga. Porque o que vai ficar é o título. Vai ficar que a minha administração ganhou o título. Casares, mas só que não agora, dá mais pra que ele ficar fala nessa isso. situação. O Casares falou isso agora também. Enfim.